A força para você vir congregar, quem é que está te dando? Deus. Tudo é Deus que está fazendo na nossa vida, e esses sinais nós temos que atribuir a Deus para fortalecer a nossa fé. Tudo é Deus que faz. Porém, veja bem, quando você cai em uma cidade grande, que você foi lá pela primeira vez, se você não ter GPS, se você não ter um GPS, o que acontece? Tem que permanecer com respeito, irmão, por favor. Se você não ter um GPS nessa cidade, você vai ficar perdido, desorientado. Sabe para onde você vai? Entra numa rua e se perde, entra na outra e se perde, entra na outra e se perde, entra na outra e se perde. Isso não pode acontecer no nosso meio, meus irmãos. Eu percebo que em alguns momentos nós estamos assim perdidos, sem ter o discernimento de nada que ocorre, nós estamos simplesmente vivendo. Tá bom, vai com Deus. Tá bom, vai com Deus. Então, em muitas ocasiões, praticamente 100%, estamos perdidos. Eu posso dar cajadada nos irmãos? Os irmãos aceitam? Para correção, para o teu bem-estar? Aceita? Aceita? Eu vou dar, vocês vão ter estrutura para aguentar. O que nós acabamos de fazer aqui, de chamar os irmãos para compartilhar, você nunca deve dizer com o teu dedinho que não. Isso é que nós estamos nessa cidade com o GPS desligado e não estamos entendendo o que está acontecendo. Nunca você pode dizer não quando Deus te chama. Ah, mas quem me chamou foi o irmão Jânio. Hoje a pregação vai se basear em cima disso, para a gente não ficar perdidos. Saber exatamente o que está acontecendo. Sempre que qualquer pessoa te chamar, igreja, todos os irmãos, nunca diga assim, não. Diga assim, para tudo que Cristo insere você e a tua alma. Amém? Amém? Quem não falou amém, meus irmãos? Você sabia que até isso também conta, o amém? Amém? Uma certa ocasião, Moisés estava com uma aglomeração de pessoas e Deus foi lá nos ouvidos dele e dizia assim, ó, vai lá e faz isso, isso e isso. Os meus filhos vão dizer amém e eles vão ficar do teu lado. Os outros que não disseram amém, não está contigo. Então, amém, meus irmãos? Tem que ser assim. Amém. Então, todas as vezes que alguém te chamar, algum movimento ocorrer, para você expressar o Cristo, diga sim. Nem que seja um versículo, porque o que Deus quer com as tuas palavras vai direcionar a vida de outros. Devemos sempre dizer que sim. Amém? Veja bem, hoje nós vamos se posicionar, não vamos ficar mais perdidos. A cidade de Jandira, Itapevi e a sua alma, nós estava em densas trevas, perdido. E o irmão Jânio queria distância da igreja e distância dos cristãos. Ele não queria isso daqui. Aí o poder de Deus, querendo salvar as almas e te dar uma condição de vida, ele foi lá, entrou no meu coração e me levantou, espiritualmente falando. Me levantou espiritualmente falando e diz assim, vai lá, chega lá em cada um das minhas almas e cavuca. Eu vou te dar uma doutrina no seu interior, essa doutrina, ela é perfeita.
Você não vai falar nada e não vai usar nada para destruir as almas. O que eu tenho te dado é uma doutrina perfeita. Você vai ensinar os irmãos o que é a natureza da alma, você vai ensinar os irmãos o que é se negar, você vai transmitir para os irmãos o que é o Espírito Santo, que é a vida dentro deles, o que é a morte, que é viver na dependência da carne, e você vai começar a cavucar. Está tudo escuro, eles não têm nada, você vai começar a cavucar. E aí, saiu o irmão Jânio, nessa fé, transmitindo a boa doutrina. Chegou ali, o irmão cavucou, entregou para ele, o coração foi se abrindo, maldição foi sendo quebrada, foi tendo liberdade, foi crescendo, a palavra foi reinando, e ali transbordou a graça de Deus naquela alma. Chegamos no outro, cavucamos mais um pouquinho, entregamos, a graça de Deus superabundou. Chegamos no outro, a graça de Deus superabundou. Chegamos no outro, a graça de Deus superabundou. Sabe o que tem em você? Na igreja do Senhor Jesus Cristo, a doutrina perfeita de Cristo. Sabe o que os homens transmitem para você? A doutrina perfeita de Cristo. Porque enquanto a pessoa que Deus instituiu, levantou, não ter atos de escândalos, segundo a palavra de Deus, e um modelo caído, enquanto isso não sair da liderança, ela foi instituída por Deus para transmitir a boa doutrina para todos aqueles que Ele tem para salvar. Por que nós devemos se posicionar? Porque se você não entender, não ter esta ministração no teu coração, que Deus instituiu o vermezinho de Jacó, o irmão Jânio, para transmitir a doutrina perfeita do Evangelho para você, você vai ter as decisões e opiniões, e não opiniões próprias, mas o que é transladado da Bíblia para o externo, você vai ter como o irmão Jânio. Isso vai gerar muitas coisas no seu interior. Quando Deus levanta um presbítero, um pastor, qualquer um diácono, qualquer pessoa que seja, aquela pessoa que Deus levantou, ela é uma autoridade que o próprio Deus gerou para transmitir a sã doutrina a todos aqueles que ouvem. Então, para nós que convivemos em uma sociedade, em várias pessoas, grupos de pessoas, cada um com uma personalidade, em alguns momentos, depois que houve esse crescimento, em alguns momentos onde houve esse crescimento, onde o servo de Deus cavucou e pegou a doutrina de Cristo e colocou dentro de você. Aqueles espíritos menores, todos eles saíram. Agora corremos outro risco. Depois que a doutrina já está lá dentro, corremos um outro risco, que é o risco da revolta. Você se revoltar contra as autoridades. Você combater o que a autoridade faz. Você dizer que não é assim desse jeito, que é daquele outro jeito. Deus vai cuidar desta igreja, que é a sua alma, o seu santuário. Nós não iremos se perder. Tudo será exposto. Tudo será exposto. E agora que crescemos, estamos nesta fase de ser enganado. Como nós vamos citar aqui 3 homens que teve esse engano, caíram. Não conseguiram permanecer porque depois do crescimento, eles se opunham a tudo. Eles diziam assim: eu me oponho a isso. Eu resisto a isso.
Eu não quero isso. Eu não acho que é assim. Eu acho que é daquele outro jeito. Caíram. Porque desde quando a igreja do Senhor se inicia, estou falando desse movimento, não estou falando de outro, desse movimento, quando ele se inicia, tudo que foi te dado é a sã doutrina. É a ciência do mundo espiritual, a revelação do Filho, a preparação para você combater heresias, para você combater falsos espíritos, para você combater a religião. Tudo isso foi concedido a você. Então, se Deus começa a enviar pessoas para o nosso meio, e se Ele enviar um Himeneu, se Ele enviar um Alexandre, Latoeiro, Fileto, sabe o que vai acontecer? Se você não conservar a sã doutrina que desde o início foi transmitido para dentro de você como modelo perfeito de servir a Deus, e você deixar se enganar em tentar se combater aquilo que é ensinado, mudando todas as coisas, não enxergando o menor de todos como um servo de Deus, ajudando você no processo de salvação, você vai fazer uma grande divisão. Você vai dizer, eu dou a mão para aquele, eu estou com ele, porque ele é que está certo. E é o Himeneu. Eu dou a mão para o Alexandre Latoeiro, ele que combateu. Eu dou a mão para o Fileto. Não é assim. O modelo que nós aprendemos desde o início tem que permanecer. Quando você perceber que o teu coração está se revirando, a tua natureza está rejeitando e você está querendo combater a Sagrada Escritura, está errado. Ela é para a nossa edificação, exortação, correção, cajado que seja. E quem vai fazer isso com os irmãos? O irmão Jânio. E como que os irmãos vão me enxergar? Porque Deus diz que a palavra é para isso, para exortar, corrigir, aconselhar, acalmar. E quem vai fazer isso estando em comunidade junto com os irmãos? O irmão Jânio. Vocês vão fazer o que comigo? Quando o irmão Jânio fizer isso, a função dele. Quando Deus sondar o teu coração e ver que ali ele precisa fazer alguma mudança, quando reunir, ele vai fazer o quê? Vai agitar o meu coração. Vai lá, irmão. Ajuda a transmitir a vida para o meu servo. A pessoa que Deus levanta, ele não tem prazer na morte. Ele não tem prazer na destruição. Ele não tem prazer em te amaldiçoar. O que ele quer é te abençoar o tempo todo. Tudo que ele fala é para te abençoar. Não é para te amaldiçoar. Como é que o coração da irmandade vai encarar quando o irmão Jânio se opor contra você? Não se opor contra a tua pessoa, mas se opor contra a doutrina estranha que está entrando no teu interior. Como vocês vão reagir? Porque o apóstolo Paulo, ele treinou Timóteo e disse, eu entrego para você a sã doutrina, ela é perfeita. Você agora, Timóteo, sabe o que é natureza. Você agora sabe o que é uma pessoa inventar fábulas. Você agora sabe o que é uma pessoa querer criar comentários para argumentações e discussões. Você sabe de tudo. Você sabe, está entregue para você. Fique atento. Combate o bom combate. Fique atento. O modelo perfeito já foi entregue para você. Eu quero que os irmãos entendam que o modelo perfeito da doutrina, segundo a dispensação do Espírito, que cria unção, já está sobre todos nós. Todos já têm isso.
E hoje nós vamos ver que no meio de uma congregação, de um povo de Deus, alguns homens começaram a agir desta forma. Eles começaram a criar invenções na tua cabeça. Caíram. O apóstolo Paulo até disse assim: eu entrego ele a Satanás. Não no sentido de amaldiçoá-lo. Porque quando você cai, automaticamente Satanás tem o domínio da sua alma e ali você vai ser esbofeteado. A ponto que Satanás pode chegar em um nível de sofrimento, de tormento na tua vida, que você ainda tem condição de se salvar quando isso acontece. Então eu quero hoje que nós não venhamos ficar perdidos. O teu irmão Jânio, enquanto você não vê ele inventando heresias, palhaçadas, fazendo peça teatral, enquanto você não vê ele pegando o evangelho e fazendo comércio e pendendo para outros lados, dê crédito para o teu irmão. Dê crédito para o teu irmão. O que eu falar para você, você pode ter certeza, enquanto eu estiver de pé, foi direcionado por uma unção de Deus. É para te abençoar, não é para te maltratar. Nunca é para te maltratar, é para te abençoar. E se um dia eu fizer algo estranho aos teus olhos, mesmo assim ainda peça direção se aquilo Deus não fez algo no meu interior para agir daquela forma com você ou com aquela atitude. Pergunte. Não há homem que pregue a palavra de Deus, que suba sobre um púlpito, se Deus não o chamar. Não há homem que faça isso se Deus não o chamar. Devemos se posicionar. Deus me chamou até o tempo que Ele quer para consolar os irmãos, exortar os irmãos, corrigir se for possível, aconselhar os irmãos, combater as heresias, combater a falsa religião, junto com vocês. Amém? Junto com todos vocês. Vocês combateram junto comigo. E aí você agora tem que ficar atento, porque você cresceu agora em nível. Aquele cavucar inicial que nós cavucamos para colocar a Sagrada Escritura, os versículos, já caiu dentro de você. Agora você cresceu. Agora a tendência é você se opor agora. A tendência é essa. A tendência é você ficar soberbo agora. A tendência é você se esfriar. A tendência é você minguar. A tendência é você se inchar. A tendência é você se encher de orgulho, se encher de ego. A tendência agora é você falar mal das autoridades. A tendência é você denegrir. E por aí vai. A tendência é essa. Não devemos proceder assim. Alguns homens que procederam assim não conseguiram permanecer de pé. Qualquer um dos irmãos, nós temos que pegar isso. Eu já cometi isso há muito tempo e é um exercício meu que eu venho fazendo também. Nenhum de nós que estamos aqui podemos pegar o nome de um irmão e transmitir para o outro. Quando isso acontecer com qualquer irmão, veja a nudez daquele irmão. Veja a fraqueza daquele irmão. Isso não pode continuar. Quando você fala, aquilo que está saindo na sua fala, aquilo tem uma coisa tenebrosa lá dentro. Quando você chega para um irmão, eu chego para Zilmar, fazendo igual o irmão Sérgio ontem na ministração, eu tenho uma coisa para falar para você. O Sérgio disse que falou isso em um seminário, um culto. Ele disse, na próxima semana eu tenho algo para falar com toda a irmandade. As máquinas não suportaram. Quando chegou no dia do culto, não tinha mais como ninguém entrar porque estourou a audiência. Porque quando eu chego para você e falo assim, deixa eu falar alguma coisa para você da irmã Paloma, o irmão já vai, fala. Vai, fala rápido. Vai, não aguento mais. O que é, moça? Vai.
E aí quando a gente despeja aquilo é uma coisa horrível que nós estamos despejando. Trevosas, nojento que estamos jogando para fora. Que não tem nada a ver com o reino de Deus, mas tem tudo a ver com um modelo de um espírito caído que está entrando dentro de você, proporcionando aquelas coisas horríveis para dar uma rasteira em você e te derrubar. Aí você sente prazer em comentar, em falar, em se oporem. Não! E se chegar um Himeneu aqui no nosso meio, ainda vai ter divisão. Muitos vão ficar do lado do Himeneu, dizendo assim, assim, é daquele jeito. Você tem a sã doutrina dentro de você, ninguém mais pode te enganar. Você não pode pender mais para pensamentos lógicos e racional de homem. Nós não podemos ficar perdidos. Devemos nos encontrar dentro desse reino que nós estamos. Aqui tem uma bola. Cria uma bola imaginária na tua mente. É o reino de Deus. E nós estamos dentro desta bola imaginária, que é o reino de Deus. E agora temos que se posicionar, conhecer tudo que surge dentro da gente. De vez em quando eu também me insurjo contra as autoridades. E aí daqui a pouco Cristo vai lá e... sai daí, bicharada. Não é assim que tem que agir, irmão Jânio. Me dá um mal-estar, uma angústia, eu volto, porque nós estamos sujeitos a erros. Eu volto novamente para a minha posição. Deus não vai deixar a sua alma se perder. Não ser que você queira. Todas as vezes que surgir um espírito que assediar você, o Evangelho vai fazer uma exposição para combater. Isso daqui é combate. É um bom combate. Abra a tua Bíblia em 1 Timóteo, para vocês verem como nós devemos andar e viver em comunhão com irmãos. 1 Timóteo capítulo 1. No versículo 18. Primeiro Timóteo 1,18. Veja aí se essa câmera não está travada, por favor. Todos acharam? Vamos ver o que nós recebemos de Deus, desde o início em que entramos na tua casa e começamos a entrar no teu coração, com as palavras divinas, e houve salvação. Veja o que está dentro de você, se posiciona. Este é o dever que te encarrego, ó filho Timóteo, segundo as profecias, de que antecipadamente foste objeto. Combate firmado nelas, o bom combate, mantendo a fé, a boa consciência, porquanto alguns, tendo rejeitado a boa consciência, vieram a naufragar na fé. E dentre esses se contam Himeneu e Alexandre, os quais entreguei a Satanás para serem castigados, a fim de não mais blasfemarem. Amém? 2 homens aqui citados, Himeneu e Alexandre, cada um com uma atitude estranha dentro da igreja. Himeneu começou a criar um modelo de igreja, de pensamento no coraçãozinho dele, asseverando que a ressurreição já tinha ocorrido. Você pode ter certeza que ele desviou uma turma que não tinha a sã doutrina perfeita de combater, de entender. Ele carregou um monte para o lado dele. Será se não apareceu Himeneu aqui hoje no nosso meio, dando para a gente direção? Ao contrário, os irmãos têm convicção da doutrina que está dentro de vocês ou ainda vão seguir homens? Nós corremos esse risco.
Há um tempo desse atrás nós tínhamos não vou, os irmãos já sabem, mas não preciso citar nome, mas tínhamos um que tinha as características de um himeneu, mas nós temos que aceitar o irmão, abraçar o irmão, mas não sermos tolos e não aceitarmos que a fala entre para o nosso coração. Nós já temos tudo dentro de nós. Ou não temos? Tudo que era do Velho Testamento, ele dizia, isso é do diabo, e fazia você crer, e fazia você acreditar que aquilo era o diabo que operava. Só que se você não ter essa pregação para te mostrar que você já tem tudo dentro de você para combater o que é errado, não é combater o evangelho, nem combater os servos de Deus. Aí você vai aceitar aquilo. E vai ter divisão na igreja. Então nós devemos observar o honesto comportamento de cada um. Alexandre, então esse aqui era uma característica de Himeneu, que não pode ter no nosso meio. A gente pegar aqui todo o modelo da doutrina, que já está perfeitamente escrito e nós estamos habilitados para isso, e a gente começar agora a fazer lógicas de outras coisas. Não, eu acredito. Não, mas eu acredito que não é assim. Não, não é bem assim. Não, não é daquele. É do jeito que está escrito. Isso tem que estar no nosso coração. É do jeito que está escrito. Ah, mas lá no meu faz assim, no meu faz assim. Deixa cada um fazer com o seu. Pegue a doutrina de Cristo, crie força com ela dentro de você e viva pela doutrina de Cristo, rebatendo tudo. E não deixe que nada entre, que a tua alma te engane, que espíritos agora, nesse segundo estágio da tua fé, que você já cresceu, já tem entendimento, tome uma proporção para derrubar você, para separar você dos irmãos. Falei na casa da irmã Maria. Há um tempo desse atrás, Deus disse assim, haverá uma separação na igreja. Falei com ela no grupo passado. Em todos os grupos onde eu ia, eu dizia assim, ó, Deus me mostrou que haverá uma separação na igreja. Por que separação? Porque Satanás entrou no coração de alguém para destruir a igreja. Porque no nosso meio, nós não temos essa questão de salário, não temos cargo, não temos absolutamente nada. Por que alguém vai insurgir sem o levantar de outra autoridade e vai dizer assim, eu vou abrir uma igreja se nós temos aqui 50, 60, 70 assentos para as pessoas se não tem cargo, se não tem salário. Por quê? Satanás é que faz isso. Porque aqui nós não fazemos, não temos negócio de colocar plaquinha aqui, plaquinha ali, plaquinha lá e fazer grupinho aqui, grupinho ali, grupinho. Não. Nós não fazemos isso. Está sendo criado um corpo. Agora é Deus que levanta os homens e institui para fazer isso. Isso sim acontece. E nós fomos orando, orando e orando, até que aconteceu o quê? Deus salvou todos os irmãos, porque Deus está cuidando desta igreja, Deus salvou todos os irmãos que estavam envolvidos nisso. Um ele julgou, o outro ele trouxe, o outro está trazendo, o outro está quase voltando. Deus ajudou todos os irmãos. Porque não precisa disso, é uma loucura, é bobagem, está sem posição, não sabe o que está fazendo. Então, o posicionamento dentro de uma igreja, com entendimento, é necessário. Depois que você pegou aqui a doutrina que nós já temos, que Paulo estava orientando Timóteo, e você já viu que Himeneu são pessoas que chegam no nosso meio e vai tentar mostrar para você um outro evangelho, uma outra criação, uma outra invenção. Não sigais, nem deis ouvido. Atenta para o que Deus já colocou dentro de você. Agora vai lá em 2 Timóteo. Avance um pouquinho mais. 2 Timóteo, no capítulo
capítulo 4. E sabe quem eram esses dois homens? Não é só dois, não. Vou citar mais alguns. Ó. Demas, Himeneu, Alexandre e Fileto. Sabe quem que era? Companheiro dos pregadores dos homens que Deus tinha levantado. E entrou o engano, a apostasia, o ego, a valentia, o enfrentamento, o combate. Não dá certo. Eles caíram. Tudo tem uma posição, uma ordem. 2 Timóteo, no capítulo 4, no versículo 14, veja aí, uma das coisas que fez Alexandre cair. 2 Timóteo 4, 14. Vamos repetirem assim. Alexandre o latoeiro causou-me muitos males. O Senhor lhe dará a paga segundo as suas obras. Tu guarda-te também dele, porque resistiu fortemente às nossas palavras. Amém? Pessoas que estavam bloqueadas, fechadas. Tudo que a liderança de Deus instituiu, falou, eles estavam contendendo no seu interior, ou por fora, ou de qualquer outra forma. Isso chama resistência. Jesus ama os humildes, as crianças, os menores. Aceita o que o teu servo te orienta, não é para o teu mal, é para o teu bem. Não estou falando nada demais para ti, meus irmãos. Não estou te agredindo, te maltratando. É pelo contrário, estou perdendo a minha vida para fazer um trabalho de Deus. Entre aspas, perdendo a vida entre aspas. Como diz. Agora volta em 2 Timóteo. No capítulo 2, no versículo 17. Veja aí o que está escrito. Além disso, a linguagem deles corrói como câncer, entre os quais se inclui Himeneu e Fileto. Estes se desviaram da verdade, asseverando que a ressurreição já se realizou. E estão pervertendo a fé alguns. Entretanto, o firme fundamento de Deus permanece tendo este selo. O Senhor conhece os que lhe pertencem. Amém? Que a doutrina, eu profetizo em nome de Jesus, que o Espírito Santo dispense a unção poderosa do Filho de Deus sobre o teu interior, para que essa possa ser a tua doutrina e que tudo que você falar, fazer, venha ter uma ligação, um entendimento com essa doutrina que está dentro de você. E quando a alma te ministrar, não deixe ela te governar, mas seja governado pela doutrina de Cristo. A igreja é complexa, não é? A igreja é complexo, não é nada raso. A igreja são coisas fundas. Vamos ficar de pé? Nós vamos finalizar. Convido o irmão Pedro para fazer a oração final. E uma das coisas que Deus está fazendo na vida dos irmãos são a prosperidade, que a bênção de Deus recaia sobre a maior parte da igreja para continuar, porque Deus está te dando e você está demonstrando fidelidade. Eu tenho visto isso nesse mês. Os irmãos têm demonstrado fidelidade com aquilo que Deus está te dando. Está abençoado e consagrado às suas finanças. Paz e graça, igreja. Irmãos, o já me chamou para fazer a oração final, mas eu não posso deixar de falar uma mensagem para os irmãos antes de finalizar.
uma palavra que Deus me deu no momento do compartilhar. Não tive a oportunidade de ser chamado aqui, mas amém. Mas foi uma palavra que Deus me deu assim, em cima do compartilhamento da irmã Paloma. Muito importante o que ela falou aqui com os irmãos. E naquele momento Deus já me deu essa palavra, mas eu falei que eu tinha certeza que eu ia ser chamado aqui para a oração final. E eu falei, a oportunidade vai ser nessa hora. Amém? E eu queria compartilhar com os irmãos lá em 2 Coríntios, no capítulo 12, no versículo 7. Tá, irmãos? Só deixar essa mensagem aqui para os irmãos, porque quando Deus pede, nós temos que obedecer, né, irmãos? Eu sei que a gente está com o horário já estourado, mas eu creio que vai ser edificante. Amém? Aqui é só para, digamos assim, ilustrar tudo aquilo que a irmã Paloma falou aqui. As fraquezas que ela colocou, né? E isso é de vital importância para o Senhor quando nós nos humilhamos a Ele, quando nós declaramos a Deus a nossa insignificância, o quanto ainda nós temos que melhorar com o Senhor, o quanto ainda Deus tem que nos ajustar. E quando Deus fala de ajuste, Deus fala da igreja, fala de todos, do presbítero até o último membro da igreja, né? Porque a igreja é um todo, não é só o pastor Jânio, né? Nós não devemos colocar toda a responsabilidade em cima do pastor Jânio. Todos nós aqui temos uma responsabilidade com o corpo de Cristo. Amém, irmãos? Então queria aqui compartilhar com os irmãos. E para que não me ensoberbecesse com as grandezas das revelações, foi-me posto um espinho na carne, mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de que não me exalte. Por causa disto, 3 vezes pedi ao Senhor que eu afastasse de mim. Então ele me disse: a minha graça te basta, porque o poder de Deus se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, mas me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo. Porque quando sou fraco, então é que sou forte. Amém, irmãos? Amém, irmãos. É tudo aquilo que a irmã Paloma falou aqui. Amém, irmãos? Que nós temos que ter a certeza de que é na fraqueza, irmãos, que nós crescemos com Cristo. Porque a graça de Deus é que nos basta. É somente isso, a graça de Deus que nos basta. Então, toda vez que nós nos prostramos diante de Cristo, toda vez que nós mostramos a Deus a nossa pequenez, a nossa dependência a Ele, Deus vai estar crescendo dentro de nós. Amém, irmãos? Porque aqui no primeiro, Deus fala que a gente não pode se ensoberbecer, né, com a grandeza das revelações. Por isso que Deus colocou um espinho na nossa carne para que a gente possa ser esbofeteado, para que a gente não possa achar que nós somos os tais. Deus quer que nós sejamos humildes na presença dEle. É isso que Deus quer de nós, né? Por isso que Deus nos coloca nessa realidade. E essa realidade que a irmã Paloma aqui é uma realidade eu creio que de todos nós, irmãos. Todos nós passamos por isso todos os dias. Todos nós somos esbofeteados, né? Muitas vezes pela nossa própria altivez. Muitas vezes nós achamos que estamos cheios de Cristo e não estamos. E é nessas horas que nós temos que entender que nós precisamos de Cristo. Quando nós achamos que estamos fortes, que estamos fracos, assim diz a palavra de Deus, né? E o poder de Deus nos aperfeiçoa em cada um de nós nas nossas fraquezas, irmãos. Olha que palavra forte. Olha como Deus te usou, irmã Paloma, nessa manhã. Às vezes, irmão Jânio, você chama um, chama outro, chama um, chama outro. Às vezes aquele irmão não tem nada para oferecer para Deus naquele momento. Não tem nada para compartilhar.
Mas aí Deus permite que aquele que suba aqui, aquele que vem, às vezes um que sobe aqui, ele edifica toda a igreja. Porque é aquele que Deus quer usar. Amém, irmãos? Amém. Claro que nós temos que fazer nosso papel diante de Cristo, né? Que é ministrar aquilo que Deus nos dá. Se Deus manda chamar, a gente chama, mas amém. Às vezes naquele dia o irmão não tem nada para oferecer. Às vezes tem dia que eu mesmo não tenho nenhuma palavra para oferecer para os irmãos. Às vezes tem dia que a gente está com a palavra pronta e não é chamado. Amém. É assim que funciona. Temos que ter paz. Amém, irmãos? Mas assim, temos só que ter essa certeza que a graça de Deus que nos basta. E as demais coisas Deus fará. Amém? Porque eu creio que Deus está conosco. Deus está nesse ministério. Deus está na vida do irmão Jânio. Como assim Deus está na vida de cada irmão aqui? Temos que ter paz. Amém? E o restante Deus fará por nós. Eu creio, irmão. Eu creio. Eu tenho essa certeza. Deus já me mostrou isso. Eu quero aqui orar pela igreja. Pedir para os irmãos fechar os vossos olhos nesse momento. Colocar os vossos pensamentos em Cristo. E nesse momento, agradecer a Deus por tudo aquilo que foi ministrado nesta manhã. Senhor meu Deus, Senhor meu Pai, queremos te agradecer, Senhor Deus, por todas as águas que foram movidas aqui neste lugar, nesta manhã, Senhor Deus. Que o Senhor conforte os nossos corações, que o Senhor conforte as nossas mentes, que o Senhor nos dê a certeza cada vez mais de que é o Senhor que nos sustenta. E que a verdade vem única e exclusivamente de Ti. E que apenas somos servos. Somos usados por Ti quando o Senhor assim quer e deseja. Ó Senhor meu Deus, o Senhor tem nos colocado muitas realidades aqui nesse ministério. E assim como foi colocado assim, aqui, meu Deus, no compartilhamento da irmã Paloma, todos nós sofremos disso, Senhor Deus. Todos nós somos necessitados de Ti. Todos nós temos momentos que achamos que estamos fortes. Todos nós achamos que temos momentos que estamos totalmente edificados, estamos curados, sarados, mas ainda não estamos. Estamos num processo, Senhor Deus. Estamos ainda em aperfeiçoamento. Somos vasos em Tuas mãos, ó grandioso Pai. E esses vasos, o Senhor é nosso oleiro. E o Senhor está nos moldando dia a dia, Pai, nas nossas fraquezas, Pai. Perdoa, Senhor Deus, toda vez que pecamos contra Ti, Senhor Deus. Perdoa, meu Deus, todas as vezes que contendemos aqui no nosso ministério. Tenha misericórdia de cada um de nós, meu Deus. Sabemos que o Teu poder se aperfeiçoa em nossas fraquezas, ó Pai. Porque grande é a Tua misericórdia. Senhor Deus, aqui eu coloco, Pai. Eu quero orar aqui pela vida do pastor Jânio, da pastora Yara, meu Deus. Que o Senhor continue dando sabedoria e entendimento para eles, Pai. Porque sabemos, meu Deus, que estar à frente de um ministério não é fácil. É uma tarefa para poucos, Senhor Deus. Dá entendimento para o Teu filho, Senhor Deus. Sabedoria, Senhor Jesus. Porque é só com sabedoria e entendimento que ele vai conseguir, Senhor Deus, tomar conta desse rebanho, Senhor Deus. E as ovelhas, Pai, que compõem esse rebanho, que o Senhor possa descer a unção do céu sobre a vida de cada um deles, inclusive da minha, para que a gente também possa ter entendimento, Senhor. Para que a gente possa viver em unidade, Senhor Deus. Para que não possa haver divisão no Teu reino, Senhor Deus, porque isso não é de Ti, Pai. Isso é do homem. Quebra, Senhor Deus, com todo o espírito maligno que tenta colocar um espírito de divisão na Tua igreja, Senhor Deus. Precisamos ter unidade. Precisamos andar no mesmo caminho, seguir o mesmo trajeto, seguir a mesma luz que é Tu, Cristo. Aleluia, Senhor Deus. Nos ajuda, Pai, nessa caminhada, Senhor Deus. Perdoa cada um de nós quando erramos, Senhor Deus. Ajusta, Senhor Deus,
todos os compartimentos que ainda precisam ser ajustados. Lá de cima, começa lá de cima, Senhor Deus, lá para baixo, Deus. Não começa de baixo para cima, começa de cima para baixo, Senhor Deus. Ajusta, Pai, tudo aquilo que precisa ser ajustado em cada um de nós. Às vezes esses ajustes eles não estão expostos aos nossos olhos, Pai. São espirituais, são internos, Senhor Deus. Senhor Deus, nos ajuda, dá entendimento, Pai. Que o Senhor possa organizar tudo aquilo que ainda precisa ser organizado. E que o Senhor nos ensine a ser servos de Deus. Para que assim, Senhor Deus, a Tua palavra, a Tua verdade e a Tua vontade seja sobre este lugar. E que a Tua paz esteja sobre cada um de nós, Senhor Deus. Prepara assim, meu Deus, uma semana abençoada com Cristo. Prepara assim, meu Deus, grupos familiares durante essa semana. Que a Tua palavra esteja impregnada em nossas mentes, Senhor Deus. Que o Senhor possa limpar as nossas mentes. Que o Senhor possa nos dar a direção em tudo aquilo que formos fazer. Seja na nossa casa, seja dentro da igreja, seja no nosso trabalho, Senhor Deus, não importa. Seja em qualquer lugar que as nossas plantas dos pés pisem, meu Deus, que o Senhor esteja conosco, que o Senhor esteja nos orientando, que o Senhor esteja derramando a unção do céu sobre as nossas vidas, Senhor Deus, para que assim, meu Deus, nós possamos ser discípulos verdadeiros de Cristo, Pai, na Tua igreja, Senhor Deus. Obrigado, meu Deus, obrigado, Pai, por essa oportunidade maravilhosa. Obrigado por todos os meus irmãos que o Senhor trouxe a esta igreja. Que a paz e a graça de Deus esteja em cada um de nós, meu Deus. Em nome de Jesus Cristo nós te pedimos, Pai. Obrigado, Senhor Deus, por estar conosco e estar em nossas vidas. Amém.